Olá, seja bem-vindo ao EAD na UFAL, um programa que conecta você aos principais pilares da educação à distância aqui na nossa Universidade Federal de Alagoas. Você sabe como o EAD iniciou aqui na nossa UFAL? Para relembrar os primeiros passos da estruturação da EAD aqui em Alagoas, recebemos hoje aqui no nosso estúdio o professor Luiz Paulo. Confira agora a entrevista na íntegra. Olá, estamos começando mais um EAD na UFAL. Hoje aqui no estúdio nós estamos com a presença do professor doutor Luiz Paulo Leopoldo Mercado. O professor Luiz Paulo ele é licenciado em Ciências Biológicas e com mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, com doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor Luiz Paulo e a sua história se confundem com a história da EAD na nossa universidade. Professor Luiz Paulo, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Queria que o senhor contasse para nós como que começou a EAD na nossa universidade. Bom, é um prazer estar aqui nesse momento, junto à CIED, resgatar essa nossa história que completa 25 anos no próximo ano. E essa história começa em 1998, né? Então, 2 anos após a promulgação da LDB, num cenário que nós não tínhamos nenhum contexto legal para ofertar EAD, e a UFAL começa a receber um desafio que é formar professores dos municípios do interior que não tinham ainda o curso superior. Então, pela LDB, começa a se exigir a formação de ensino superior para os professores, e a nossa realidade alagoana, a gente não tinha, na maioria dos municípios, professores com licenciatura. E aí lá no CEDU, no Centro de Educação, que tem a primazia de iniciar esse processo, existia um programa chamado Promual, Programa de Assessoramento aos Municípios Alagoanos, que fazia consultoria, fazia formação, tinha encontros mensais com os secretários de educação, e nesses encontros a professora Graça Marinho e a professora Esmeralda Moura estavam realizando uma formação de especialização na UNB em Brasília, né, que era o curso de Educação à Distância. E aí nessa história lá do curso de Educação à Distância surgiu a ideia de ofertar um curso piloto de EAD no contexto da UFAL. Então, juntou-se uma intenção de um curso de um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, com uma necessidade premente que era o atendimento do CEDU a essa demanda da formação de professores. E aí começou a se amadurecer essa ideia, só que a gente tinha um vazio legal. Nós não tínhamos credenciamento para EAD. Esse é o único ponto que a universidade não tem autonomia, né? Ela não tem autonomia constitucional para criar o curso EAD ao desejo dela. Ela tem que submeter ao Ministério da Educação o credenciamento. E aí nós não tínhamos, e não tínhamos também a legislação que amparasse isso, né? Mas tínhamos a necessidade de formar os professores. Na época era o professor Elcio Versosa, o diretor do Centro de Educação, e ele diz: vamos enfrentar essa demanda, vamos criar esse cenário, né? Então, foi tudo novo, né? Foi novo o cenário, foi novo a questão do material didático, a questão da primeira oferta, os alunos vinham para a UFAL, então, nesse momento eu não posso falar ainda que a EAD interioriza, né? Ela, na realidade, acontece na UFAL no modelo semipresencial, que hoje a gente pode dizer que seria equivalente ao nosso híbrido, só que o híbrido hoje tem tecnologia, na época a gente só tinha o material impresso. Então, essa primeira turma, ela tem 300 alunos, é a turma que vai marcar o início da EAD, né, e que vai credenciar o UFAL para a EAD em 1998. A UFAL é uma das primeiras universidades brasileiras públicas a ter o credenciamento para a educação à distância, né, antes das demais, que só conseguiram iniciar no contexto da UAB, quase 10 anos depois, e ainda tiveram credenciamento excepcional para o início do processo, né? E a UFAL está credenciada desde 1998. Por isso que o que demarca o tempo da história da EAD na UFAL é o início do curso de pedagogia, que antes a gente tinha concentrado no NEAD. Para isso se criou um núcleo. Foi nessa época que se criou, então, o NEAD?
O NEAD foi criado para atender o curso de pedagogia à distância, porque só tinha EAD na pedagogia no Centro de Educação. Então, por isso que o Centro de Educação foi pioneiro nesse sentido, né? Então, a estrutura, na época, para EAD, estava centrada no NEAD. Quando a gente tem o início da UAB, começa a se pensar que a EAD tem que se expandir para outras unidades acadêmicas da UFAL, e aí a gente começa a amadurecer a ideia da CIED, né, que inicialmente começa no comitê gestor e depois se institucionaliza o órgão chamado Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Você acompanhou isso tudo muito de perto. Quais foram as dificuldades, quais eram os sonhos daqueles primeiros professores que queriam expandir a educação à distância na UFAL? A principal dificuldade era a aceitação da modalidade. A modalidade não era bem aceita no início, até porque era algo novo, né? Ninguém tinha ainda experienciado esse processo, então todos os professores passaram a produzir material didático, passaram a planejar uma disciplina como um todo. Não era algo comum na nossa prática pedagógica como professor, né? Então ter uma visão total da disciplina, com conteúdos, com material didático, entregar ao aluno isso no primeiro dia de aula não era algo muito comum e era algo bastante desafiante, era um desafio muito grande, porque nós usávamos ainda o material na forma de xerox. Então ele tinha que estar pronto muito tempo antes para poder reproduzir os 300 cadernos ou 300 volumes para entregar no aluno quando ele vinha para Maceió. E era lá no Cefet, no auditório do Cefet, era o único auditório que tinha em Maceió que abrigava os 300 alunos. Depois, por questões operacionais, a gente dividiu em 2 turmas e ficou na reitoria e lá no Cefet a outra turma. Então, a questão operacional era muito complicada, né? Então, você criar esse cenário era bastante difícil. Mas a dificuldade maior foi aprovar o curso no Conselho Universitário. O CEDU tinha um papel muito importante nisso porque ele era muito respeitado, continua sendo, né? Mas na época o CEDU enfrentava essas questões no Conselho e houve muito preconceito, né? Então tinha curso que dizia, como é que você vai ensinar à distância? Porque era novo tudo, né? Então essa foi a principal dificuldade. E depois a questão logística, a questão operacional. O senhor é grande pesquisador de educação à distância no Brasil, citado, com obras publicadas no Brasil e também fora do Brasil. Como é que o senhor vê, olhando para essa perspectiva histórica, a importância da educação à distância para a interiorização do ensino superior? Quando nós falamos, no caso da UFAL, também de outras universidades, né? Quando nós falamos de interiorização, não foi o REUNE que interiorizou. No caso da UFAL, foi a educação à distância. Porque a primeira oferta foi em Maceió, mas as demais já foi no interior. Então a UFAL foi para Penedo, foi para Viçosa, foi para São José da Laje, antes de ter o cenário da UAB. Né? Então hoje a UAB tem 10 polos ou mais, 10 cidades ou mais sendo contempladas com a EAD, mas naquela época foi um grande desafio, porque isso exigia articulação com os municípios, exigia infraestrutura física, exigia todo um cenário que nós não tínhamos na época. Né? Então, antes do REUNE ou antes do campus de Arapiraca, a UFAL chegou ao interior graças a EAD, ao curso de pedagogia EAD. Então, se eu for fazer uma pesquisa histórica, é o Centro de Educação que interioriza o ensino superior público da UFAL, né? Porque tinha o CISAL, o NEAL, os outros cursos lá. Então, esse é a demarcação importante desse cenário, né? Então, nós interiorizamos e aí a UFAL vai para o interior. Isso foi também uma grande epopeia, né? Nós saímos do nosso cenário do campus Maceió e começamos a ir para Xingó. Nós tínhamos o projeto Xingó, tínhamos a Chesf, tinha uma senhora de uma estrutura lá em Delmiro Gouveia, né, que foi a semente do campus atual também. Professor, além de todo esse panorama da educação à distância, o senhor é líder de um grupo de pesquisa, o TIC4PROD. Esse grupo que se alimenta de pessoas, né, alimenta no bom sentido, mas são pessoas egressas dos cursos do CEDU, dos outros cursos da universidade, presenciais e à distância, que vão fazer mestrado, que vão fazer doutorado, e esses profissionais voltam para trabalhar, né, nos cursos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do grupo de pesquisa, da importância da formação de professores, porque nós sabemos muito bem que esse grupo é responsável pela grande formação dos profissionais para o uso de tecnologia em Alagoas.
O TIC4PROD, que é o grupo Tecnologias da Informação e Comunicação na formação de professores presencial à distância online, ele acompanha essa história desde o início, né? Então, a formação de professores é a essência do nosso trabalho na universidade, né? Principalmente a formação de professores da educação básica, né? Nos tempos mais recentes, né, após o contexto o início da UAB, nós começamos a nos envolver, quando eu digo nós, a universidade toda, né, com a formação dos professores formadores, né, os professores do ensino superior, porque até então nem locus para formar professor do ensino superior a gente tinha. A LDB ela é omissa em relação a isso, né, ela não diz aonde o professor universitário se forma, né? Ele, para ser professor, basta ter a sua formação inicial, né? A sua graduação. E aí, no contexto da EAD, a gente tem que inserir também isso no contexto presencial, né? Nós vamos precisar usar o AVA, né? O AVA Moodle, ele, quando a UFAL adota o Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem, isso vai exigir formação que a gente não tinha, né? Então, o grupo assume esse papel, tanto na educação básica, que já era tradição, que a gente tinha o Proinfo, o programa Mídias na Escola, o TV na Escola Desafios de Hoje, e outros programas que o MEC ofereceu e que nós coordenamos, o grupo vinculado, os professores vinculados ao grupo, né? E no contexto da EAD isso se expande para dentro da UFAL, né? Então, começa o Pró-Licenciatura, que é um programa que a UFAL não aderiu, né? Mas que a gente teve em outras universidades, os consórcios, teve o consórcio da Unirede, teve depois o convênio com a Federal do Rio Grande do Norte, que exigia que essas tecnologias fossem apropriadas pelos professores da UFAL, né? E isso se expandiu e hoje nós temos formação o tempo inteiro junto ao Proford, né? Nós tivemos o edital 15 da UAB CAPES, né? No início da implantação dos cursos, né? Teve o Capacita, que a UFAL formou professores de outras universidades do Nordeste. Então, isso já é tradição da nossa universidade e eu acredito que o grupo ele contribuiu bastante com isso, até porque o grupo ele nasceu vinculado a uma linha de pesquisa do nosso programa de pós-graduação, que hoje a gente atende o mestrado e doutorado, então a gente formou também recursos humanos para serem formadores de professores, né, universitários. Isso eu acho que a nossa maior conquista, né? O senhor, como professor da pós-graduação, é sempre entusiasta para que os seus alunos, sejam orientandos ou não, se desafiem a usar a tecnologia, né? O senhor percebe que há uma incorporação das tecnologias na educação presencial pela experiência da EAD? Eu sempre dizia, há uns 10 anos atrás, que a tecnologia vai se tornar invisível. Esse é o momento que a gente está vivendo atualmente. Então, ela não é mais nem objeto de estudo, não deveria mais ser, né? E nem deve ser o objeto da preocupação. Porque a tecnologia ela é apenas o recurso que a gente vai usar para fazer algo. Então, isso hoje já se materializa, né? Então, a gente não está tão preocupado mais com a tecnologia. A gente está preocupado em fazer bons produtos, em ter boas metodologias, em ter bons resultados materializados, né? Então, isso a gente visualiza hoje, essa questão dela se tornar invisível. Então, por isso que eu nem sei mais se eu tenho interesse em ficar numa linha de pesquisa chamada tecnologia na educação, né? Porque ela não é mais algo estranho que a gente tinha antes, ou separado do processo, né? Na verdade, o processo educativo é o elemento mais importante e hoje as relações humanas dentro desse contexto tecnológico e humano, né? É que hoje a gente vive um momento da mistura do humano com a máquina, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos tempos, né? Mas com certeza a gente não vai se preocupar só com a tecnologia. Nós vamos se preocupar com as consequências desse processo, com os resultados desse processo. Professora Ana Amélia Campos, de saudosa memória, ela dizia que nós íamos chegar num momento que não se falaria mais de educação à distância e educação presencial. Chegamos nesse momento? Eu acredito que sim. Com a pandemia, nós vivemos esse momento, nós adaptamos a esse cenário, criamos novos cenários, copiamos modelos que não eram os ideais para o tempo de pandemia, mas era uma situação de excepcionalidade, né? A questão é se a gente vai manter essas fragilidades nos tempos que agora iniciam, né? Então, isso nós, cientistas da área da educação, temos experiência para mostrar
que outros caminhos podem ser seguidos, né? E não aqueles dos erros ou das fragilidades que a gente já tem a experiência, né? Se no começo do EAD nós tivemos alguns problemas ou alguns desafios, como o próprio preconceito, desconhecimento dos nossos colegas professores, quais são os desafios de hoje? O que é que a gente encontra de desafio para o uso das tecnologias ou para o uso da modalidade de educação à distância, em Alagoas, por exemplo? O principal desafio é o aluno aprender. É a gente conseguir um processo de aprendizagem, né? Porque tem momentos que existe um encantamento com a tecnologia, com a forma, com o artefato, com o resultado, mas se esquece ou não se olha para o processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, esse eu acho que é o desafio que sempre vai estar presente para um bom professor, né? Então, às vezes o professor se encanta e não percebe que ele não está ensinando, né? Que ele está apenas fazendo alguma coisa com o recurso tecnológico, né? Então, esse é o nosso principal desafio. E criar metodologias que encantem o aluno, né? Que encantem no sentido dele aprender e gostando daquilo que ele está fazendo, né? Então, esse é um desafio que a gente tem sempre, que não sei se as metodologias usadas hoje, né, que elas são às vezes muito diretivas, né, se elas permitem essa exploração com essa perspectiva. O senhor, sempre um formador de formadores, né? Que mensagem o senhor deixaria para os nossos professores que têm esse desafio de fazer com que o aluno aprenda a aprender? Primeiro, ele tem que aprender a aprender, ele tem que aprender a explorar, ele tem que experienciar. Eu sempre defendi que o professor que não experiencia uma prática, não tem como ele ensinar, entendeu? Então, eu sempre experienciei tudo que eu fiz, né? Na realidade, cada disciplina nova que eu começo, nova que eu digo é cada semestre, né? Eu jogo tudo que eu já fiz e começo tudo de novo, né? Então, eu estou experienciando sempre, né? Inclusive, a minha metodologia é uma metodologia experiencial, né? Não experimental, porque experimental vem lá da biologia, né? Mas experiencial. Por quê? Porque eu vou, de fato, visualizar aquilo que eu quero ensinar. Então, isso é algo que nem todos os professores conseguem fazer, né? E essa foi também uma dificuldade do início da EAD na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, porque os gestores que assumiram a EAD, em grande parte das universidades, não tinham experiência, não tinham experienciado a EAD, não tinham professorado na forma online, como o professor Marcos Silva fala lá no livro dele, né? Então, professorar no contexto online é condição para você falar de educação online, de criar um cenário de educação online. Então, essa é uma fragilidade que a gente tem até hoje. Muitos não professoraram, né? Muitos são teóricos da EAD, mas não têm a experiência da prática pedagógica no contexto da EAD. Então, o que eu digo é que a gente deve experienciar e deve estudar bastante, estudar até terminar o ciclo formativo da nossa carreira. Professor Luiz Paulo, nosso tempo já se foi, rapidinho, né? Muito obrigado. Respondi as perguntas. Muito obrigado por sua presença, por sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Encerramos mais um EAD na UFAL. Esperamos você no nosso próximo programa.